Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Você já parou para pensar qual era o pano de fundo que o salmista tinha na mente quando ele escreveu essas palavras? Talvez o cenário, talvez o pano de fundo, talvez o que levou o salmista do Salmo 46 a escrever essas palavras tenha sido o mesmo que inspirou em 1529 Martinho Lutero, quando escreveu o hino Ein feste Burg, Castelo Forte é o nosso Deus. Talvez o pano de fundo na mente das duas pessoas tenha sido o mesmo. Você sabe o que é? Nós vamos falar sobre isso na nossa série Curiosidades. O pano de fundo para essas expressões eram as cidades de refúgio. As cidades de refúgio eram lugares para onde fugiam aquelas pessoas que tivessem cometido um crime involuntário. Se alguém matasse um homem de forma involuntária ou por legítima defesa, então ele fugia do vingador do sangue, que normalmente era um parente próximo da vítima, poderia ser o marido, o irmão, o cunhado, qualquer pessoa próxima da vítima. Então era amparado pela Torá, pela lei de Moisés, e poderia perseguir aquela pessoa que cometeu o assassinato involuntário. Essa pessoa, na sua fuga, então ela se chegava a uma cidade de refúgio. Existiam antigamente 6 cidades de refúgio: Ramote, Golan, Quedes, Siquém e Hebron. Ramote significa altura ou exaltado, Golan significa gozo ou exílio, Quedes ou Cádiz significa lugar santo, Siquém significa ombro e Hebron significa comunhão. Então, quando alguém cometia um assassinato por legítima defesa ou por acidente, ele fugia e entrava numa dessas cidades de refúgio. Chegando lá, ele declarava o motivo da sua presença ali, ele era levado ao sumo sacerdote do local e ele então era julgado. No julgamento desse homem, dessa pessoa, normalmente a cidade, o povo era instruído a ficar a favor dessa pessoa e não a favor do vingador do sangue. Era uma cultura que o povo ficasse do lado dessa pessoa até que se provasse a inocência ou a culpa dela. Então era para isso que existiam as cidades de refúgio, para amparar essa pessoa que vinha fugindo do vingador do sangue. Eram locais bem sinalizados, eram lugares estratégicos, de posição geográfica estratégica. Inclusive foi Deus mesmo quem instituiu as cidades de refúgio. Eu vou deixar todas as referências aqui na descrição do vídeo para você ler, se quiser. Você vai poder ler onde estão essas cidades, quais são as referências e todos esses detalhes dos quais nós estamos falando aqui no vídeo. Então foi o próprio Deus quem estabeleceu as cidades de refúgio, inclusive a sua localização. A localização dessas cidades era estratégica, era um lugar que fosse visível e de fácil acesso. Inclusive existiam até facilitadores no caminho, pessoas que auxiliavam essas pessoas que vinham fugindo para que chegassem na cidade de refúgio. Uma vez que o fugitivo entrasse numa cidade de refúgio, ele estava protegido. O vingador do sangue, aquele parente que veio em perseguição a ele, não poderia lançar mão dele, não poderia matá-lo ali dentro daquele recinto, da cidade de refúgio. E ele ficava debaixo da custódia do sumo sacerdote até que o sumo sacerdote julgasse o seu caso. Se ele fosse considerado inocente, ele era liberado e ele deveria ficar na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Depois da morte do sumo sacerdote, ele estaria livre para voltar ao seu lugar com a proteção das autoridades. Mas se ele fosse considerado culpado, se o crime dele fosse doloso mesmo, e ele fosse considerado culpado, então o sumo sacerdote o entregaria na mão do vingador do sangue e ele seria executado. E nesse caso se diria que ele foi envergonhado, que ele foi confundido.
O salmista faz alusão a isso nas vezes em que ele pede a Deus: não me deixes confundido, não me entregue na mão do meu inimigo, não me deixes envergonhado. Citações como essas. No Salmo 31, versículo 1, por exemplo: em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Essa citação do Salmo 31, versículo 1, é uma referência às cidades de refúgio. O pano de fundo são as cidades de refúgio. Numa aplicação pessoal, numa figura, é isso que Cristo é para nós, é isso que Cristo é para os pecadores. Ele é um alto refúgio, ele é uma cidade de refúgio. Jesus Cristo é o lugar de segurança para aquele que vem cansado, perseguido pelo inimigo, pelo pecado e por tantas agruras dessa vida. O pano de fundo para referências desse tipo são as cidades de refúgio. É isso por hoje, espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, deixe um like e ative o sininho. E quando ativar o sininho, marque a opção todas as notificações, porque assim todas as vezes que nós publicarmos um vídeo aqui, o YouTube vai avisar você. Fique com Deus e até o próximo vídeo.